Muita paz a todos, boa noite a todos. Nessa continuação, no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estamos iniciando o estudo, né? Já vimos a biografia de Kardec, e agora a gente vai pegar desde o início ali, desde do prefácio, desde o comecinho mesmo do Evangelho. E o Evangelho tem 154 anos, trazido por Allan Kardec. Ele é uma luz em nossas vidas. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Allan Kardec, da terra. Essa é cenas do filme Mensagem viva de Allan Kardec. Está disponível na internet, tá? é luz divina, nos ilumina e nos conduz. E o assunto de hoje justamente está no início do Evangelho, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente começa perguntando qual a autoridade, aqui não apareceu o slide, qual a autoridade da doutrina espírita? Nós sabemos que a autoridade da doutrina espírita não está focada, não está centrada em um homem, mas nos espíritos. A doutrina espírita foi manifestada em vários pontos da Terra simultaneamente. Allan Kardec se correspondia com mais de 1000 centros espíritas. Allan Kardec falava 5 ou 6 idiomas, então para ele era fácil. E essas respostas e essas perguntas vinham dos lugares mais diferentes, de médiuns diferentes, de cidades diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, porque chegou o momento. E quando chega o momento, quando é dado a hora, as coisas de Deus acontecem mesmo. Então a autoridade da doutrina espírita não está baseada, fundada sobre um homem, não. Está fundada sobre a informação, a revelação dos espíritos. Tanto é que pode-se queimar, como tentaram queimar as obras espíritas, que não vão queimar os espíritos. E se queimarem todas as obras, os espíritos as ditariam de novo. Então, realmente, a obra é dos espíritos. E lá no prefácio, então, como a gente disse, vamos pegar desde o início. No prefácio do Evangelho tem uma mensagem maravilhosa. Às vezes a gente, com pressa, não lê. Mas ela diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Então, os Espíritos que estão próximos de Deus, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimentam ao receber a ordem de comando. Espalham-se por toda a terra, por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes. Essas iluminações, né? Igual aconteceu também, que aquela câmera estava filmando aqueles dias que Chico Xavier estava muito doente, e 2 luzes entrou pela janela do quarto de Chico Xavier. Lembram disso? Que foi flagrado por uma câmera que estava fora do hospital. Então, realmente são as virtudes do céu, e eles vêm mesmo como uma chuva de estrelas cadentes. Vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O prefácio continua dizendo: eu vos digo, em verdade. Quem gostava muito de falar assim era Jesus, né? Em verdade vos digo, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido.
tudo se restabelecer no verdadeiro sentido. Mostrar, os Espíritos vêm mostrando os erros que tiveram lá para trás, que foram introduzidos no cristianismo, não é? Então vem para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então os Espíritos vêm para revigorar o cristianismo puro, o cristianismo na sua origem, na sua pureza inicial. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. É um instrumento musical, né? Ressoam como o som da trombeta. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, ou seja, seres humanos, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Os Espíritos nos convidam para participar desse concerto de Deus. Que vossas mãos tomem a lira, instrumento musical de corda. Que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, os Espíritos dizendo para nós: homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem escreveu, quem deu essa mensagem, quem assinou essa mensagem, é o Espírito de verdade, que nós sabemos que é um conjunto de espíritos presididos, dirigidos por Jesus. Então, e muitas vezes, é o próprio Cristo quem dá a mensagem, sabe? Isso ocorre mais vezes no Evangelho. Então aqui, fazendo a vontade de meu Pai, a vontade de Deus é que a gente compreenda e pratique a lei de amor. Aqueles que já fazem isso, já pode dizer Senhor, Senhor, e entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, né? Também. No Evangelho a gente vai encontrar no reino dos céus, escrito por Mateus, o evangelista Mateus, e no reino de Deus escrito pelo evangelista João. E aqui vem um lembrete para a gente fazer o Evangelho no lar. Realmente isso é muito importante. Isso não é a novidade do Espiritismo, isso não foi criado pelo Espiritismo. Cristo, Jesus, já fazia Evangelho, já fazia essas explicações da lei de Deus no lar, na casa de Simão Pedro. Então isso é muito útil para nós, e mais nesses tempos difíceis que passamos, né? Basta escolher um dia da semana, e naquele dia da semana, que seja sempre nas sextas-feiras, naquele horário, que seja 20 horas, por exemplo, façamos a reunião familiar. Se os familiares não quiserem participar, faça só. Se outras pessoas quiserem participar, serão bem-vindas. Aqui tem um vídeo pequeno. Oi pessoal, meu nome é Ingrid. O meu é Ana Paula. Estamos iniciando hoje o nosso canal na web com a intenção de trazer os jovens para a doutrina espírita com uma linguagem mais simples. Vamos começar com o tema Evangelho no Lar. Falar um pouco como surgiu, como ele deve ser feito e qual a sua origem. O Evangelho no Lar é uma reunião familiar em que se pode utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, feito por Allan Kardec, livros como Caminho, Verdade e Luz, livros de Emmanuel e de Joana de Ângeles, entre outros. O Evangelho no Lar, ele não é uma invenção do Espiritismo. Desde que Jesus veio à Terra, ele se reunia com os discípulos na casa de Simão Pedro para fazer esse tipo de reunião. Não necessariamente precisa ser feito só com a família. Seria legal se todos conseguissem se reunir com a família, mas pode ser feito com os amigos. E caso você não encontre ninguém,
você pode fazer sozinho. O importante é porque é um momento de esclarecimento para os encarnados e desencarnados. A importância de fazer o Evangelho no lar direito é que ele envolve toda uma barreira protetora em volta da residência, entre as pessoas que estão fazendo. É uma energia positiva que fica na casa. Como fazer o Evangelho no lar? Então, assim, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo como exemplo, você pode abrir uma página qualquer, ou você pode seguir ele desde o começo, assim, lendo trechos e comentando com os que estão juntos à reunião, ou comentando sozinho mesmo. Cada um fala um pouco que entendeu. Isso mesmo. É importante que sempre seja marcado um dia e um horário, porque é uma reunião, os espíritos se comprometem em estar presentes e fazer essa reunião junto com as pessoas. Então, não dá pra furar e nem fazer uma semana sim, uma semana não. É todo dia de uma semana e um horário marcado. Isso, e assim, não é um momento também de crítica, né? Que na hora que você tá lendo, você vai ficar falando assim, isso daí tá servindo pra você. Isso daqui tá servindo pra você. Não, é um momento assim fraternal. E também é importante deixar o celular desligado para não ser interrompido. Caso o seu vizinho te chame na hora que você vai começar ou esteja fazendo o Evangelho no lar, você atende, pergunta se ele gostaria de participar. Caso sim, você continua a reunião com ele. E caso ele não queira, então você atende ele depois. Se quiser colocar uma música de fundo para acalmar o ambiente também é legal. Vamos lembrar que não é uma reunião mediúnica, é um encontro com a família, um aprendizado, ler o livro e fazer comentários. Os espíritos vão estar juntos para dar uma sintonia, uma vibração e para eles aprenderem conosco também. E não só os espíritas podem fazer, de outras religiões, caso que tenham interesse, podem fazer. Se sentir desconfortável com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode fazer com a Bíblia na parte do Novo Testamento. É importante que as reuniões não passem de 30 minutos para não ficar maçante, cansativo. Faz uma reunião breve, até uns 30 minutos, começa com uma prece e termina com uma prece. E caso queira colocar um copo d'água para ser fluidificada na reunião, pode ser colocado. É isso, pessoal, essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar. Espero que vocês gostem e até o próximo encontro. Então veja que as jovens e os jovens estão nos convidando, né? Claro que não é para fazer reunião mediúnica, nada de receber espíritos, não é isso, tá? Eu vou passar o próximo vídeo pequeno, é de humor e espiritismo. Tem bastante na internet. E justamente ele chama atenção, esse vídeo, para a gente não criticar o outro. Porque senão as pessoas falam assim, tá vendo? O Evangelho é para você. Viu a lição que caiu hoje? É para você. Viu a lição? Viu isso? É para você. Então presta atenção, Certo. Tchau. Então, meu amor, vou ler uma página aqui, depois a gente faz a prece, tá? Uhum. Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? É tua cara, você é má vontade de forma de gente. Sou? Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da pia da cozinha? Fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Tá bom, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do Evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Leia, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra cuja... Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, ó, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Tem que ver. Então, semana que vem, nosso tema vai ser... fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né?
Por que, Regina? Cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Cólera. A cara da vizinha aqui do lado. Viver aos berros com o marido. Bem-aventurados aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. Cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. Cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso. É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu não sou perfeita. Ah, tem sim. Tem sim, tem uma parte aqui que serve direitinho pra você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo o cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Não tem conserto, né? É a pessoa que acha que o evangelho do dia é para o outro. E é o contrário, né? O evangelho é para nós mesmos. E todas as páginas do evangelho, em todos os dias e todos os momentos, são direcionadas para nós. Incrível isso. E às vezes a gente fala aqui na frente, depois, quando a gente vai conversar com as pessoas, eles até falam assim: mas hoje você falou só para mim, hein? Você pegou pesado comigo, hein? Rapaz, eu falei para todo mundo, o evangelho é para todos nós. A pessoa às vezes se sente como se o evangelho fosse para ela, como se alguém aqui estivesse falando direcionado só para ela. Viu, Robertão? Não é para você não, tá? Viu? Então esses detalhes são muito importantes, porque Jesus disse isso. Porque vedes um argueiro, um cisco no olho do outro, vós que tendes uma trave, um pedaço grande de madeira no olho. Percebe? Com outras palavras. Por que você vê um pequeno defeito no outro, vós que tem defeitos enormes? Por que você vê um pequeno erro no outro, vós que tendes erros fantásticos? Por que você vê um vício pequeno no outro, vós que tem grandes vícios? Percebe? E esse aqui é uma passagem que ocorreu com Chico Xavier. Veja a importância do evangelho no lar. Veja como é importante. Chico Xavier, Edivaldo contando isso, tá? E Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora agora. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o evangelho no lar. A bênção do evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta.
Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse: venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse: oh, meu filho, sou eu. O homem atirou-se-lhe aos pés e disse: eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Veja como a espiritualidade age. Pede para Chico ir fazer o culto do Evangelho no lar da senhora que já era viúva e perdeu o filho. E Chico é obediente, ele foi. E o espírito que foi assassinado conduz aquele que assassinou ele, né, para a reunião. Então veja que essas reuniões, esses cultos no lar, são muito bem aproveitados pela espiritualidade. E o tema que saiu também foi preparado pela espiritualidade, o perdão. E a mãezinha, que teve o filho assassinado, disse que perdoava do fundo do coração. E o assassino estava ali. Era o esfomeado, era aquele que pedia alimento. Percebe como a espiritualidade conduz? A gente pensa que a programação é feita aqui de baixo, por nós, não é não. Então aqui, olha, no início, o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né? Aqui, ó. O objetivo desta obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o objetivo? Está escrito aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Que é justamente, olha, divisão dos assuntos do Evangelho. Eu vou chegar lá no objetivo. A divisão dos assuntos que estão no Evangelho segundo João, apóstolo João. A divisão dos assuntos no Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas. Todos têm os atos comuns da vida do Cristo, o dia a dia do Cristo.
os milagres, as profecias do Cristo, as que ele cumpriu e as que ele profetizou, as palavras que originaram os dogmas. Dogmas são situações que a gente tem que aceitar. Em algumas religiões eles fazem isso. Não é descrito pelo raciocínio. Então, é quando a fé se sobrepõe ao raciocínio. Então a pessoa tem que aceitar o dogma, porque foi dito que é assim e fechou. Então, as palavras que originaram os dogmas de algumas doutrinas. Não no caso do Espiritismo, tá? O Espiritismo tem explicação e só pede para que se acredite com a fé raciocinada. Compreenda primeiro para depois acreditar. E a quinta divisão é o ensino moral. Veja, se essas 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, de desentendimento, os próprios milagres, se isso aqui tem sido motivo de discussão, de desavenças, de desunião das religiões, esse último item aqui, ó, o ensino moral, permaneceu inatacável. E se as religiões tivessem discutido, discordado, se contrariado com o ensino moral, elas mesmas teriam demonstrado a sua inutilidade. Porque o ensino moral do Cristo não é motivo de discórdia. O ensino moral é onde todas as religiões se encontram. O ensino moral do Cristo é a bandeira que abriga todas as doutrinas, todas as filosofias, todos os cultos encontram aí a sua sombra adequada. Então, o ensino moral, aqui faltou o R, vi agora isso. Ensino moral permaneceu inatacável. Veja, os estudos dos assuntos dos evangelhos pelo Espiritismo, os atos comuns. Então, o que o Espiritismo fez? Como que Allan Kardec fez? Os atos comuns, os milagres, as profecias, ele pega os milagres e as profecias e estuda e coloca isso lá na Gênese, no livro A Gênese. Está aí. Ele pega os dogmas, que é a parte das recompensas futuras e das penas futuras, e estuda no livro O Céu e o Inferno. Tá? Tá aí. O ensino moral, ele faz o estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que eu anunciei agora há pouco? Que eu ia mostrar qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o objetivo desta obra? O ensino moral. O ensino moral. Kardec disse, através das mensagens dos Espíritos, reunimos nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, os artigos que podem compor um código de moral universal. Um código de moral que dá certo em Murutinga, no Brasil todo, na Terra toda, no universo todo. Por quê? Porque é a lei de Deus. A lei de Deus é válida em todos os pontos do universo. Percebe? Então, Kardec reúne nessa obra, através dos espíritos superiores, os artigos que podem compor um código de moral universal, sem distinção de cultos, sem diferenciar religiões, sem distinção de filosofias. Então eu pergunto, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Numa frase só, dá para responder? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Um código moral, um código de moral universal. Está aí, ó.
que é justamente o caminho, a rota para a gente deixar as imperfeições para sermos felizes. É um roteiro infalível. E essa é talvez a obra que é menos estudada e deveria ser a mais estudada. Porque se a gente tem dificuldade de ler, entender o livro dos Espíritos, o Evangelho é muito claro. Mas o Evangelho exige a reforma do ser humano. O Evangelho exige a mudança de comportamento. O Evangelho exige a reforma interior, a reforma íntima, a evolução dos sentimentos. Abandonar aqueles sentimentos inferiores como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé. Abandonar isso para sermos homens e mulheres novos. Isso o Evangelho faz. Então, esse detalhe é muito importante. Ele é o pilar, né? Então veja, como é que está disposto, como é que está organizado o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lembrar que Allan Kardec era um educador profundamente preparado. Allan Kardec foi preparado por Pestalozzi, excelente educador. Pestalozzi foi preparado por Comênios, por Rousseau, desculpa. Pestalozzi foi discípulo de Rousseau. E Rousseau foi discípulo de Comênios. Então, quase 200 anos preparando esse fruto. Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Allan Kardec, o fruto. Percebem? Então ele vem extremamente preparado. E, claro, como um pedagogo, como alguém que é um professor, como alguém com toda a didática que ele tem, ele dispõe os assuntos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não como está na própria Bíblia, no Novo Testamento, em ordem cronológica. E vai dizendo, Jesus passou aqui, passou ali. E aí, a parte que é descrição apenas de uma viagem, de repente aparecem máximas, ensinamentos profundos, e passa despercebido. O que Kardec fez? Ele separa essas máximas, separa os comentários e dá a palavra aos espíritos para colocar instruções dos espíritos, instruções daqueles que viveram entre nós e que têm capacidade para nos orientar. Então as máximas são as citações dos evangelhos, né? Lá o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. E os comentários que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo são os comentários de Allan Kardec. E as instruções dos espíritos foram ditadas pelos espíritos. Como eu disse, depois de comentar, ele passa a palavra aos espíritos superiores. Então ele está muito bem disposto, muito bem organizado, por afinidades de máximas, afinidades de ensinamentos. Pode ver que lá não está por ordem cronológica. Jesus nasceu, fez isso, está até a cruz. Não. Os assuntos no Evangelho segundo o Espiritismo estão colocados por afinidades de ensinamentos do Cristo. Tudo bem? Então aqui, nas máximas, são reunidas pela sua natureza, pela sua afinidade, suprimindo o estranho ao assunto, coisas que só tomaria a atenção da pessoa e deixaria passar as máximas despercebidas. Outra coisa também, foi respeitada a tradução de Sassi. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento, justamente a tradução de Sassi, tá? Em cima dele, corretamente. Então Kardec não criou uma moral nova, ele pega a moral do Cristo, que está no Novo Testamento, na tradução de Sassi, e coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, aqui, comentários. Com a ajuda dos bons espíritos, coloca as máximas ao alcance de todos. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e não tem capacidade para interpretar. A gente não consegue entender.
Kardec, como é um professor, um pedagogo, com toda a didática, ele coloca os ensinamentos, as máximas, ao nosso alcance. Desenvolve todas as consequências dessas máximas. E aqui, as instruções dos Espíritos foram colhidas em diversos países. Olha que interessante. As mensagens vinham prontas de diversos países ao mesmo tempo. De diversos centros espíritas, diversos médiuns que nem se conheciam, falavam línguas diferentes. Então foram colhidas em diversos países, recebidas por diferentes médiuns e esclarecem e convidam o ser humano à prática, ao exercício do Evangelho, que é a parte mais difícil que nós temos para fazer. Percebem? Então, para ficar claro, não querendo ser cansativo na apresentação, aqui nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos encontrar ordem cronológica. Jesus nasceu, não. Até depois ser preso e ser crucificado. Não é por aí. Foram separadas as máximas, justamente, os assuntos afins, assuntos, ensinamentos semelhantes, ensinamentos iguais. Aí ele coloca naquela sequência. Por isso que às vezes num capítulo 5, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, lá ele busca máximas de diversos lugares e comenta à luz do entendimento de Kardec, sugerido, intuído pelos Espíritos, dá a palavra aos Espíritos superiores e vem as instruções dos Espíritos. A instrução dos Espíritos, como Lázaro, Espírito superior, Santo Agostinho, tem várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, o patrono de nossa casa de oração, né? São Vicente de Paulo, que é o campeão de caridade. Até hoje, muitos lares dos idosos, muitos asilos, têm esse nome. Asilo São Vicente de Paulo, da cidade tal, vários lugares. Ora, ele foi campeão de caridade. Então, nada melhor do que pegar instruções de São Vicente de Paulo sobre a caridade. Percebe? É isso que, dessa forma que está composto o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Esse momento é para perguntas mesmo. Quando Allan Kardec estava preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não comentou com ninguém. Ele não divulgou. Ele estava fazendo isso, na verdade, no maior silêncio, sem divulgação. Com todo o cuidado, com, claro, a orientação dos espíritos superiores. Mas mesmo assim ele estava temeroso. Tanto é que ele coloca o nome nessa obra, inicialmente, de imitação do Evangelho. Porque o Evangelho já existia, o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João, já existia. Então ele trabalhava nessa obra fazendo essa separação das máximas, os ensinamentos iguais, semelhantes, comentando, né? Mas ainda não tinha feito essa parte. E chega uma mensagem numa das reuniões e fala assim: está vindo à luz um livro que será um clarão, um norte, uma bênção para a humanidade. O Espírito fala isso na reunião. E o livro já estava mesmo quase pronto. Complementa com instruções dos Espíritos e lança inicialmente com o nome Imitação do Evangelho. Depois,
por orientação dos espíritos superiores, ele coloca o nome que permaneceu até hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho conforme interpreta a doutrina espírita. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, como no capítulo 4, por exemplo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diálogo com Nicodemos, interpretado com a luz do Espiritismo, que fala sobre a reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação é uma lei biológica. É impossível ignorar a reencarnação. É impossível ignorar a reencarnação dos seres humanos e também dos animais. Percebe? É uma lei biológica, faz parte da evolução. Então, na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a reencarnação muito bem explicada. Renascer da água, o que é nascido da carne é carne. É necessário renascer da água para renascer em espírito. Ora, renascer da água é reencarnar. A célula masculina e célula feminina tem mais de 90% de água. No momento da concepção, reproduzindo células, em que o espírito que vai reencarnar está moldando o seu corpo, construindo o seu corpo, começou da água. E hoje, adultos, nós temos 70% de água no corpo. Então, Jesus não podia falar coisas difíceis naquela época. Então ele diz, é necessário renascer da água. É necessário reencarnar. É necessário reencarnar quantas vezes? Quantas forem necessárias, até que a gente desperte, renasça em espírito. Renascer em espírito é compreender e praticar a lei de amor. Uns compreendem mais cedo, como Paulo, que era Saulo de Tarso, se converte e vai a Paulo de Tarso. Então, em uma reencarnação, ele, nascendo da água, renasce em espírito e pratica caridade e pede, fora da caridade não há salvação, na sua mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou vamos gastar várias reencarnações, como, por exemplo, o senador Públio Lentulus, na obra há 2000 anos, era um senador romano, orgulhoso, arrogante, teve oportunidade de seguir o Cristo, lá no ano 33, mas não seguiu. Teve que reencarnar, teve que nascer da água várias vezes, até ser um padre Manuel da Nóbrega, na catequização, no Brasil, até virar um Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então aí ele gastou 1500, 1600 anos, não é? Ou fazer como Zaqueu. Lembra? Zaqueu, Jesus foi visitar aquela cidade, Jericó, e Zaqueu, sendo pequeno, queria ver Jesus, subiu numa árvore. Jesus para debaixo da árvore e pronuncia o seu nome. Zaqueu, desça da árvore, porque é necessário que eu fique na sua casa hoje. Zaqueu muda a sua vida. Só que ele renasce da água, reencarna várias vezes, até renascer no Brasil, no Ceará, no Riacho do Sangue, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes. Percebe? Então nós vamos tendo oportunidades de renascer da água. Quantas vezes? Quantas precisarmos, quantas vezes quisermos. Só que a gente vai continuar, né, seu Cláudio, arrastando corrente em reencarnações difíceis, reencarnações, às vezes, de trevas, de choro e ranger de dentes. Escolha nossa, livre-arbítrio nosso, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos aos passes. Vocês não querem perguntar?